Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim. Agora sim, professor, melhorou agora. Agora sim, professor. Ah, ok. É porque estava dando um eco, né? Sim, se teve algo interessante aí que perdimos, você poderia repetir, por gentileza? Ah, sim. Bom, o início eu estava agradecendo ao curso de Letras Espanhol, agradecendo ao convite para a participação neste maravilhoso evento. Sinto-me lisonjeado, inclusive com a presença de alguns professores do curso, e eu acabei elegendo aqui a professora Daniela Imaculada como uma espécie de representante para o meu agradecimento. Agradeço a figura da professora Daniela pelo convite, pelo carinho e pela disponibilidade em me ouvir. Inclusive, estou vendo aqui, nós estamos com 49 pessoas aqui na sala, isso é muito bacana. A gente tem que pensar que em tempos de pandemia nós temos essa possibilidade de expansão do conhecimento. Nós estamos utilizando muito bem aqui as ferramentas da internet, a Unimontes está de parabéns. E falar de literatura é sempre um prazer. E falar deste escritor não somente latino-americano, mas universal, este escritor Roberto Bolanho. Eu já vi aqui, teve um colega nosso aqui, o Samuel, que já se pronunciou dizendo: o professor vai falar do Chespirito, do Chaves. Pois é, gente. É sempre uma grande confusão quando a gente fala do Bolanho, porque, enfim, Bolanho é o escritor e Bolanhos é o nosso Chespirito, o nosso Chaves. Mas, neste início, eu gostaria de agradecer bastante e prestar a minha homenagem aqui a todos os meus colegas. E dizer que a literatura, gente, é algo assim... Poxa, é chovendo molhado dizer que é algo importante, porque né? Quem estuda letras, quem gosta de ler, quem é apaixonado por livros, sabe, faz parte da vida dessa pessoa a questão da literatura, a questão do contato com o livro, a questão do contato com a leitura. E é sempre muito gratificante a descoberta inusitada de novos escritores, de novos artistas da palavra. E em se tratando de América Latina, então, é um prazer assim muito mais visceral, porque é como se nós estivéssemos próximos dele. Nós que somos também parte da América Latina, é como se nós estivéssemos comungando da criação desse escritor, no caso, o Bolanho, que é um grande nome. Vocês vão tomar contato aí durante a minha fala. Eu vou tentar externalizar não só a minha admiração, mas também a minha noção do quanto ele é importante e do quanto ele ofereceu, assim, digamos, uma espécie de renovação dentro do cenário da literatura latino-americana, quiçá mundial. Essa é a grande verdade. Mas são vários pormenores que a gente tentará abordar aqui. A grande pergunta, que é o título da minha fala hoje: conhecemos Roberto Bolanho? Quando a gente fala Roberto Bolanho, a primeira imagem que nos vem à cabeça é essa aqui, né? E eu não estou mentindo. A gente confunde bastante, porque este senhor aí é o Roberto Gomes Bolanhos. Ele é uma figura, né, muito conhecida aí da nossa infância e da infância de muita gente, né? Assim, é um sujeito que dominou a televisão mexicana de uma maneira surpreendente e que veio para o Brasil também pelas mãos do Silvio Santos. Enfim, é uma figura esse personagem, e o comediante por trás também, uma figura certamente
relevante aí dentro do aspecto televisivo, mas nós estamos falando aqui de uma outra situação. Nós estamos falando aqui deste Senhor, com este olhar penetrante, com esta expressão, digamos assim, séria, até certo ponto podemos pensar angustiada até, né? Este senhor de nome Roberto Bolanho Ávalos, um escritor chileno cuja importância é tremenda dentro da literatura atual. É um homem que viveu, digamos assim, a vida de uma forma bem... aproveitando dela o máximo, né? É um sujeito que soube extrair da vida, assim, aquele sumo final, né? E a existência dele tem uma dose de drama também. O drama sempre o perseguiu, mas ele não se deixou vencer por esse drama. É o que a gente vai tentar desdobrar aí com vocês ao longo da minha fala. Roberto Bolanho, e não Bolanhos. Roberto Bolanho, o selvagem Roberto Bolanho. Eu coloquei assim de início uma poesia desse escritor e eu queria muito que a professora Daniela fizesse a leitura dela, né? Aproveitando-se um pouco, né, da bela voz da professora Daniela. Será que ela poderia... Sí, por supuesto. Sucio, mal vestido. En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón. Destrozado pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, ahí donde no quiere ir nadie. Un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía. Y sin embargo, ahí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decía unos labios afiembrados que luego descubrí eran los míos, el río del ser, el éxtasis, que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Subulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de caminos emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones, solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras, no estos laberintos, hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estava vivo. Muito bem. Obrigado, professora Daniela. A sua leitura foi muito impactante. E eu gostaria só de voltar aqui, então, neste verso final. Estava enfermo, é certo, pero estava vivo. Muito interessante quando a gente pensa nessa condição da vida do escritor, no quanto a vida do escritor entra em paralelo com a criação desse escritor. Quando a gente pensa em Bolanho, temos que ter isso em mente, porque eu já vou revelar aqui um spoiler, digamos assim, da vida do Bolanho. Ele morreu em 2003 de insuficiência hepática. Ele morreu muito jovem
Ele morreu com 50 anos. Então é muito dilacerante a gente pensar que um escritor, né, do porte de Roberto Bolanho, um homem vivido, um homem que se lançou o mundo afora, que viveu N experiências, um homem que transgrediu a própria ideia de literatura, este homem ele se viu diante das suas próprias limitações, ele se viu diante do fim iminente, e ainda assim ele não teve medo, e ainda assim ele se manteve fiel ao seu propósito, que era escrever, que era ler e escrever. Em muitos momentos ele dizia, né, que preferia muito, mas muito, ler a escrever. A atividade da leitura é sempre muito prazerosa, né, gente? Nós que somos de letras, a gente tem essa noção. E para um escritor, seja ele qual for, a leitura tem que ser uma prerrogativa básica. O escritor ele se forma a partir da leitura. E com Bolanho não foi diferente. E ele gostava muito de ler, mas ele também tinha uma necessidade quase que biológica de externalizar o mundo que preenchia sua cabeça, o seu interior, um mundo repleto de memórias. Muitas das vezes, quando ele escrevia os seus romances, ele prestava uma homenagem aos seus companheiros do passado, como a gente vai ver ao comentar Os Detetives Selvagens, talvez o seu romance mais famoso. Mas não só a homenagem, a questão basilar que a gente pode pensar em se tratando de Bolanho era uma espécie de resgate e refazimento da memória. Aí vocês podem pensar assim, poxa vida, André, mas todo escritor, de certa maneira, faz isso. Sim. Mas nem todo escritor possui... Eu não gosto de dizer genialidade, porque isso está muito agregado àquele conceito romântico de gênio, aquele conceito de, sei lá, de dom, né, de algo especial, mas no caso do Bolanho, o que a gente verifica em sua obra é esse mergulho existencial, essa disponibilidade que ele tinha em construir os seus textos, e mais ainda, gente, a questão que para ele era capital, era um embate com a palavra, a dedicação a esse embate e a forma como ele não fugia disso. Ele se dedicava à escrita. Um dos seus lugares favoritos, talvez o lugar mais favorito de Bolanho, era a sua escrivaninha. Então, sobre o que eu vou tentar falar para vocês? Está aí mais ou menos explicitado. Creio que toda a obra de Roberto Bolanho, 1953-2003, emule uma espécie de provocação ao relacionar sempre criação literária a relatos memorialísticos. Temas como mimesis e representação, ou mesmo realismo e veracidade, também estariam nela envolvidos. Em meio a essas constatações, nossa proposta será a de comentar algumas passagens do conto Sensine, publicado no seu livro de Amadas Telefônicas, 1997, tendo como foco a análise de cenas rememoradas, recriadas pelo autor, com o objetivo de se revelar epifanias até então escondidas nos pequenos detalhes do deusaratizado cotidiano contemporâneo que temos, como também nas reincidentes mazelas de todo este esgarçado continente latino-americano. Então vamos lá. Primeiramente, quem foi o selvagem Roberto Bolanho? Quando a gente fala selvagem, esse adjetivo ele está muito agregado à noção que vem do seu livro, como eu pronunciei momentos atrás. Os Detetives Selvagens,
o seu livro considerado por muitos como o mais famoso, aquele que lhe deu maior visibilidade. Pois bem, realmente eu concordo, foi um livro com o qual ele ganhou um prêmio muito importante em 2000. Bom, como vocês podem observar, tem muitos livros aí elencados, né? Mas ele escreveu muito mais do que isso aí. Isso que eu estou colocando na tela para vocês é só, digamos assim, o sumo principal da obra de Roberto Bolanho. E o que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Eu vou tomar liberdade para comentar rapidamente Os Detetives Selvagens, que foi publicado em 1998, o 2666, que foi publicado em 2004, que é um livro importantíssimo dentro do conjunto da obra dele, é um livro dessa grossura, tem mais de 1.200 páginas, um livro difícil de ler, não vou esconder isso de vocês, é um livro que exige uma dedicação, mas é um livro crucial para a gente poder mergulhar nas questões não só latino-americanas, mas da contemporaneidade, do mundo. Este livro é um livro incrível. Mas eu escolhi o Chamadas Telefônicas, que foi publicado um ano antes dos Detetives Selvagens, porque eu acho que o Chamadas Telefônicas é uma boa porta de entrada para a leitura do Bolanho, porque muita gente não conhece o Bolanho. Quando a gente fala em Bolanho aqui no Brasil, muita gente o confunde com o Chaves, como vocês puderam perceber. Então, assim, quem é Bolanho? O que o Bolanho escreveu? Como é o estilo dele? Nós que somos de letras, vocês, essencialmente, que estudam o espanhol, que estudam a literatura espanhola, por que tomar contato com um escritor do porte de Roberto Bolanho? Eu coloquei aqui algumas possíveis influências. Esta palavra influência ela é muito perigosa, né? O pessoal da teoria literária, da crítica, eles não gostam muito de influência. Então, em se tratando de Bolanho até, a gente pode dizer, poxa, ele teve as influências dele, claro que teve, sim, evidentemente. Mas, mais do que influência, era o amor que ele tinha pela literatura, né? Então, os escritores que ele mais gostava, eu coloquei alguns aqui na tela para vocês, né? Nós temos o Rimbaud, o Baudelaire, o Poe, essa trindade inescapável, né? Vamos colocar assim, para a gente poder compreender aí o modernismo, a transição do século XIX para o XX, isso muito importante, né, para quem quer se entregar à literatura de uma forma profunda, né, e eu falo isso não só para quem escreve, mas para quem lê também, para quem estuda. Então essa trindade, ela é incrível, então o Bolanho não pôde dela fugir, né. Mas aí a gente tem também alguns nomes, né, nós temos o Borges, que também é uma figura dentro da literatura latino-americana, né? Nós temos o César Valerro, um grande poeta, amigo do Bolanho. Nós temos o Mário Santiago Papaschiaro, que eu falarei dele agora para vocês. Logo, logo falarei do Mário Santiago. Nós temos o Henrique Villamatas, que é um grande escritor também, atualíssimo, já veio à Flip algumas vezes, muito amigo de Bolanho. E é dele, gente, uma frase que eu acho assim incrível para a gente poder entender um pouco mais o Bolanho. O Villamatas, ele certa vez disse: é mais fácil retirarmos um cadáver do seu túmulo do que Roberto Bolanho de sua escrivaninha. Isto porque no final de sua vida, Roberto Bolanho se dedicou de forma apaixonada, vamos colocar nesses termos, lutando contra o relógio. Ele queria muito, mas muito terminar a escrita
do romance 2666, este romance de aproximadamente 1.200 páginas. Ele estava lutando contra o relógio. Mas quando a gente fala do 2666, a gente tem que pensar assim, poxa, é um exemplo dentro da obra do Roberto Bolanho, porque ele sempre foi essa figura dedicada à escrita. Ele sempre foi, digamos assim, um sujeito que vivia muito a vida através da literatura. Então essa frase aí do Henrique Villamatas representa muito bem essa faceta do Bolanho. No meu caso, isso sempre me surpreendeu muito. Eu sempre tive assim, muita vontade, né, de tomar contato com esses escritores abnegados, essas pessoas que experimentam a vida de uma forma tão arraigada a ponto de se esquecer de si mesmo. Bolanho era um pouco assim, apesar dele ser um sujeito muito dedicado à família também, à esposa, aos filhos, enfim, aos amigos, mas quando se falava de literatura, era uma coisa assim muito profunda. E a gente nota isso nos escritos de Bolanho. Bom, nós temos aí o escritor Georges Perec, que é um escritor francês muito importante, fundador do movimento Oulipo na literatura francesa, e que tinha muito dessa coisa da experimentação, e o Bolanho gostava disso também. O Philippe Cadic, que é um dos grandes nomes da ficção científica. O Bolanho ele tinha essa coisa da ficção científica também. Ele trabalhava isso como um de seus temas principais. E a gente tem a figura, né, deste antipoeta, como ele mesmo gostava de se autodefinir, Nicanor Parra, que quando o Bolanho morreu, em 2003, o Nicanor Parra prestou esta homenagem aí ao escritor, né? Esta homenagem que se trata de um poema visual, vamos colocar assim, um dos poemas visuais que o Nicanor Parra tanto gostava de elaborar. E aqui a gente pode perceber, devemos um fígado a Bolanho, porque o Bolanho ele nos entregou muito mais do que a sua literatura. Ele nos entregou a sua existência. Ele nos entregou aquilo que de melhor ele teve, vamos colocar assim. Ele nos presenteou, né, com a sua vida traduzida em palavras. De que maneira isso se realizou, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história aí do Bolanho, ele na juventude, etc. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso agora com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre... Eu acho que é cedo ainda, mas vamos lá. A gente deixa... Tem uma fala de Ana Caroline, colocou aqui, eu não conhecia Roberto Bolanho, né? Então, que a maioria dos presentes, né, eu acredito, os alunos principalmente, né, do curso, eles não tiveram contato com o Roberto Bolanho, com a literatura, né, desse chileno, né, que depois logo se exilou, né, fora do seu país. Pois é. Não, isso é muito comum, gente. Eu, por exemplo, quando eu conheci o Roberto Bolanho? Eu conheci o Roberto Bolanho quando eu estava no doutorado, não pessoalmente, né? Claro. Meu orientador chegou para mim e falou assim, você está pesquisando a questão do ordinário na literatura, né? E tal, não sei o quê. Aí eu falei, pois é, professor, eu estou pesquisando. Então, assim, vocês que estão no TCC, vocês acham que a gente nunca passou por isso, mas a gente passa a mesma coisa que vocês. A gente, quando está escrevendo um trabalho científico dessa monta, a gente também fica meio que perdido, essa é a grande verdade. Então eu estava tentando encontrar um escritor que pudesse dialogar com a minha ideia de ordinário. Aí o professor João César virou para mim e falou assim, olha, tem um escritor chileno que ele
é um cara muito bom, um cara muito profundo, ele escreve bastante, ele tem umas obras interessantíssimas e detalhe, ele não é muito conhecido no Brasil ainda. Eu falei, quem que é o sujeito? Ele, Roberto Bolanho. Olha, na minha cabeça apareceram aquelas estrelinhas, né? Eu falei, poxa, Roberto Bolanho? E eu juro para vocês, eu não associei o Roberto Bolanho ao Chaves. Isso já é um bom sinal. Bom, conclusão da história, eu comecei a pesquisar o Roberto Bolanho. O meu apreço por ele, a minha vontade de conhecer o Roberto Bolanho, de seguir os passos desse escritor, acabou me levando à Espanha para conhecer um pouco melhor o Roberto Bolanho. E eu já vou explicar para vocês o porquê da Espanha, porque vocês podem pensar assim, poxa vida, o Roberto Bolanho ele é um sujeito que nasceu no Chile, aí o professor ele foi para a Espanha para conhecer o Roberto Bolanho. É o seguinte, é bem o que a professora Daniela acabou de dizer para nós. O Roberto Bolanho, ele nasce em Santiago do Chile em 1953 e ele fica no Chile até mais ou menos 1968. Ele tinha 15 anos quando ele foi para o México. Ele se muda para o México com a família dele. Quando ele chega no México, ele passa uma temporada no México, claro. E ele chega no México, aí o que acontece com ele? Ele meio que sai da escola. Ele começa a pensar assim, poxa, eu não vou frequentar a escola, sabe por quê? Porque eu quero ser escritor, eu quero ser poeta. Eu quero ler muito, eu quero escrever muito. E a escola meio que me atrapalha, porque a escola fica me azucrinando, me colocando em contato com outras disciplinas que eu não tenho a mínima afinidade, como matemática, geometria e etc, etc. Então, assim, ele tomou essa decisão de sair da escola. Olha que loucura, gente. Roberto Bolanho, com 15 anos, ele sai da escola. Só que ele começa a se dedicar ao projeto dele. Isso é uma coisa maravilhosa, gente, porque ele sai da escola, mas ele não deixa de estudar. Talvez ele tenha, talvez não, ele estudou muito mais do que os colegas dele que estavam na escola, porque ele era um leitor contumaz, um rato de biblioteca, e ele passou a escrever muito, mas muito, mas muito. Então, assim, para quem é adepto da leitura, para quem faz o curso de letras, por exemplo, né, sabe muito bem do que eu estou falando. A leitura, ela promove uma transformação em nós. A leitura é um ato perigoso. É por isso que os governos, vamos colocar assim, fascistas, retrógrados, poxa, poderia pensar aqui em vários adjetivos para poder, né, classificar esse pessoal, mas vamos ficar por aqui. A grande questão é, essa gente, quanto mais esse pessoal inibir a leitura, melhor para eles. Só que nós estamos aqui lutando contra essa corrente, indo contra essa maré e pegando na mão do Roberto Bolanho como exemplo. Olha o que a leitura fez com o Roberto Bolanho. Transformou esse sujeito num dos maiores escritores da América Latina, quiçá da humanidade. Apesar de ele ser ainda bastante desconhecido aqui no Brasil, ele tem, assim, uma fama avassaladora num lugar que hoje define, essa é a grande verdade, define o que é e o que não é a boa literatura. Estou falando dos Estados Unidos da América. O Bolanho, ele começou a ser traduzido para os Estados Unidos muito depois da sua morte, porque, vejam vocês, olha o drama, o sujeito, ele é um grande escritor, o sujeito, ele é tido como uma espécie de sucessor do Gabriel Garcia Marques. Aí ele vai, no seu leito de morte, ele produz uma obra, um livro de 1.200 páginas, de uma profundidade absurda,
tratando de temas como, por exemplo, violência e barbárie dentro do estigma latino-americano, um estigma que nos persegue. O Bolanho, ele faz isso. Ele, antes de terminar a revisão do livro, ele não teve tempo nem de revisar o livro que ele escreveu, gente. Ele falece, ele morre no dia 15 de julho de 2003. Poxa, o pessoal ficou louco, né? Tipo, as editoras e aquelas pessoas que vivem de fofocas literárias, etc. Enfim, vamos chamar de fofocas literárias, mas o mundo da literatura é também contemplado pelo mundinho da literatura. Esse mundinho da literatura se interessou por essas questões relacionadas à biografia do Bolanho, e o nome do Bolanho entrou, assim, digamos, né, no cenário mundial. Aí eles começaram a conhecer a obra do Bolanho e eles viram que realmente a obra do Bolanho era uma obra de peso. Então lá o Bolanho é considerado um grande escritor. Ele já foi traduzido para muitos países. Aqui no Brasil, que a gente não conhece muito o Bolanho por conta da nossa condição de quase não leitores. Essa é a grande verdade. E aí entra o nosso trabalho como professor de literatura, profissionais de letras, etc., etc., que é papo para uma outra palestra.